Está cansado de sentir que está andando em círculos, não é? De começar com força e desistir quando as coisas ficam difíceis. De ter ideias, planos, metas, mas não ter a mente preparada para sustentá-los. Escute bem, nada, absolutamente nada na sua vida vai mudar até que você mude sua mente. Não importa quantas vezes você recomece, se seu pensamento continuar fraco, inseguro, autossabotador, você vai cair de novo. Hoje, você não está aqui por acaso. Está aqui porque algo dentro de você não aguenta mais continuar sendo a mesma versão limitada de sempre. Porque no fundo, você sabe que precisa de uma transformação real. Este não é mais um vídeo de motivação passageira. Este é um grito para despertar sua mente adormecida. É hora de construir uma mentalidade de aço. Uma mente que não pare por medo, que não se quebre por críticas, que não se paralise por dúvidas. Porque ser imparável não é questão de sorte, é questão de treinamento mental. E está pronto para se reprogramar de dentro para fora, então fique, porque este é o ponto de virada. É aqui que tudo começa a mudar. Antes de começar este vídeo, quero que faça algo poderoso. Vá até os comentários e escreva com firmeza esta frase. Decido ser mentalmente imparável. Sou estoico. Escreva isso como um ato de compromisso com você mesmo. Não é apenas uma frase, é seu primeiro passo rumo a uma nova identidade. Ao escrevê-la, você está dizendo à sua mente que a mudança começa hoje, que não há caminho de volta, e que você vai construir uma mente tão forte que nada nem ninguém poderá te deter. Faça isso com decisão. Faça com intenção. Faça como o começo da sua transformação. Número 1. A verdadeira invencibilidade nasce do caráter, não da sorte nem das circunstâncias. A maioria das pessoas passa a vida esperando condições ideais para começar a agir. Acreditam que precisam de mais dinheiro, mais apoio, menos problemas ou mais sorte para finalmente avançar em direção às suas metas. Mas esse pensamento é a armadilha perfeita para permanecer estagnado. A invencibilidade não surge quando tudo ao redor está bem, e sim quando, por dentro, você decide que nada vai te parar. Não é o mundo que precisa mudar para que você se levante. É você quem precisa assumir o controle da sua mente, mesmo que tudo esteja desmoronando lá fora. Há pessoas enfrentando exatamente as mesmas dificuldades que você, mas que continuam firmes, constantes, determinadas. Qual é o segredo delas? Não é sorte nem talento nato, é mentalidade. Essa força invisível que transforma o não posso em vou tentar mesmo assim, e o medo em ação corajosa. É a disciplina que não depende do ânimo, a fé que não exige provas visíveis, o caráter que se constrói quando tudo parece empurrar você para desistir. O que determina se você continua ou desiste não está fora de você, está dentro. Pare de esperar até se sentir pronto. Pare de implorar por sinais, por motivação, por inspiração. A verdade é que muitas vezes você não terá nada disso. Mas ainda assim pode agir. Pode se mover com medo, pode avançar mesmo cheio de dúvidas, pode se levantar mesmo sem vontade. Esse é o caminho do invencível. Não porque ele nunca cai, mas porque sempre se levanta. Sua força está na decisão, não nas circunstâncias. A cada manhã, quando você acorda, sua mente já começa a inventar desculpas. Hoje não é um bom dia, você está cansado, ainda falta muito. Mas esse diálogo interno só tem poder se você der esse poder a ele. E aqui está o segredo: não responda à sua mente com reclamações ou justificativas. Responda com ação. Seu corpo pode estar exausto, suas emoções podem estar em desordem, mas se sua decisão for firme, você fará do mesmo jeito. Faça mesmo com o coração acelerado. Faça mesmo que a dúvida grite. Faça porque sabe que cada passo forja seu caráter,
e isso vale mais do que qualquer resultado. O estoicismo ensina que não somos responsáveis pelo que acontece fora de nós, mas sim por como decidimos reagir. A verdadeira liberdade está nessa escolha interior, escolher ser firme quando tudo treme, escolher agir quando tudo paralisa, escolher manter a dignidade mesmo na dor. Ser estoico não é ser frio nem insensível, é ter plena consciência de que você decide o significado de cada experiência, e que nada nem ninguém tem poder sobre você, a menos que você permita. Seja radicalmente honesto consigo mesmo. Quanto tempo você já perdeu esperando pelas condições perfeitas? Quantas vezes você disse amanhã, quando sabia que o momento certo era agora? Pare de negociar com sua mente. Ela não precisa concordar com você para obedecer. Você não precisa querer fazer para começar. Só precisa começar. O resto virá depois, o ânimo, a clareza, a direção, mas não antes, somente depois da ação. Hoje pode ser esse ponto de virada. Não porque o mundo mudou, mas porque você decidiu mudar sua forma de estar nele. Comprometa-se com você mesmo. Não com a versão idealizada que você deseja ser algum dia, mas com o guerreiro que você já é hoje, com o que você tem e com o que te falta. Essa é a força mais temida de alguém que avança mesmo incompleto, mas determinado. Alguém que não se deixa definir pelo que o cerca, mas pela própria vontade. Faça a si mesmo essa promessa silenciosa todos os dias. Não busco perfeição, busco constância. E nessa constância, você se tornará alguém que não desiste. Não porque não sofre, mas porque escolhe não parar. Isso é ser invencível, não um herói sem feridas, mas um ser humano com cicatrizes que escolheu seguir em frente. E quando você olhar para trás e ver tudo o que atravessou sem ter parado, vai entender que nunca foi sorte, nunca foi motivação, foi decisão. Foi o momento em que você parou de agir com base no que sentia e começou a agir com base no que sabia que precisava ser feito. Ali nasceu sua liberdade. Ali nasceu sua invencibilidade. Número 2. Examinar a si mesmo é fundamental para detectar pensamentos que nos limitam. Quantas vezes você já sentiu que existe algo dentro de você que te impede de seguir em frente? Mesmo quando tudo ao seu redor parece estar bem, não importa o quanto você se esforça. Algo invisível te segura, e nem sempre você sabe o porquê. Esse algo são suas crenças. Mas não estou falando de crenças religiosas ou filosóficas, e sim daqueles pensamentos profundos que atuam como filtros, ideias sobre quem você é, sobre o que você merece, sobre o que é possível ou impossível. Estão tão enraizadas que você nem as questiona mais. Simplesmente operam em silêncio, guiando suas decisões, limitando sua visão e afetando diretamente seus resultados. O verdadeiro inimigo nem sempre está fora. Muitas vezes, ele se esconde nos recantos mais íntimos da sua mente. Em frases como "isso não é para mim", "já é tarde demais", "os outros são melhores", "eu sou assim", "não consigo mudar". Percebe? São apenas ideias, mas ideias com poder suficiente para sabotar por completo suas oportunidades. A diferença entre avançar ou permanecer estagnado, muitas vezes, não está no talento, na sorte ou na inteligência, está na mentalidade. Está nas histórias que você repete para si mesmo quando ninguém está olhando. Está nos julgamentos automáticos que você carrega desde a infância ou de momentos dolorosos do passado. E é aí que entra a autorreflexão, observar-se, questionar-se. Fazer perguntas desconfortáveis, porque só é possível mudar aquilo que você é capaz de ver. Se você não identifica suas crenças limitantes, elas continuarão operando como um software desatualizado em um sistema moderno. Vão te fazer repetir padrões, criar desculpas,
afastar-se daquilo que você realmente deseja. Mas se você começar a enxergar essas crenças com honestidade, se tiver coragem de perguntar isso que penso sobre mim, é mesmo verdade? Então você adquire o poder de transformá-las. Muitas pessoas querem mudar de vida, mas não estão dispostas a mudar seus pensamentos. Querem resultados diferentes, mas sem revisar o que está por trás de cada decisão que tomam. Não adianta apenas se esforçar mais. É preciso pensar diferente, ver de outro jeito, interpretar de forma nova. Se você não se questiona, está condenado a repetir o que já conhece. Mas se decidir observar-se todos os dias, mesmo que por 5 minutos, vai abrir espaço para uma nova versão de si mesmo. Você não precisa de livros complexos nem de filosofias complicadas para começar. Só precisa sentar consigo mesmo e observar. Que ideia se repetiu hoje e te fez duvidar de si? Que pensamento automático te sabotou? Por que você acreditou que não era capaz? E o mais importante, de onde vem esse pensamento? Ele é seu ou você herdou? Ele é real ou nasceu em um momento de dor? É aqui que o estoicismo entra como um guia silencioso, mas firme. Estoicos como Epicteto e Marco Aurélio ensinavam que o mais importante não é o que acontece fora de você, e sim como você interpreta o que acontece. Eles sabiam que o verdadeiro poder do ser humano está na sua capacidade de examinar os próprios pensamentos e decidir quais manter e quais deixar para trás. Essa prática diária de auto-observação é o centro do crescimento. Não para se julgar, mas para se libertar. Transforme a autorreflexão em um ritual. Não como punição, mas como treinamento. Sempre que perceber que está duvidando de si, pare e escreva o que está pensando. Dê um nome a essa crença. E uma vez que ela esteja diante de você, escolha: quero continuar carregando isso, ou prefiro uma nova perspectiva? Porque sim, você pode escolher. Você não está condenado a pensar como antes. Sua mente não está gravada em pedra. Quando você adota essa prática como um hábito, algo começa a mudar. Você já não reage como antes. Já não se trata da mesma forma. Você começa a ver oportunidades onde antes só havia medo. Começa a sentir liberdade onde antes havia rigidez. E aos poucos, sem perceber, passa a viver a partir de uma identidade mais saudável, mais corajosa, mais verdadeira. Não subestime o poder de se conhecer, porque só quem se observa pode se transformar. Só quem se questiona pode se libertar. Só quem encara seu próprio reflexo com honestidade pode dizer: um dia, com orgulho, eu não penso mais da mesma forma. Agora eu escolho quem quero ser. É aí que começa a sua verdadeira liberdade. Número 3. Nada se transforma até que você transforme sua forma de pensar. Se você está cansado de ver que nada muda na sua vida, talvez seja a hora de fazer a si mesmo uma pergunta desconfortável, mas necessária. Você já mudou sua maneira de pensar? Ou ainda interpreta tudo a partir da mesma perspectiva de sempre? Porque a verdade é esta: nada muda por fora se primeiro não mudar por dentro. Você pode trocar de cidade, de relacionamento, de emprego, até mesmo de rotina, mas se sua mente continuar operando com os mesmos medos, os mesmos julgamentos, as mesmas crenças, mais cedo ou mais tarde tudo vai voltar a parecer igual. A mente não é apenas um reflexo do que acontece. Ela é o motor que determina como você percebe, como reage e que decisões toma. Se sua mentalidade é escassa, tudo que chega parecerá insuficiente. Se é baseada no medo, qualquer passo parecerá um risco enorme. Se é rígida, cada desafio se tornará uma ameaça. Mas se você renova sua mente, se decide abrir novos caminhos de pensamento, sua realidade começa a se expandir junto com ela.
Não espere que algo externo te inspire a mudar. Isso raramente acontece. A verdadeira transformação começa no momento em que você toma consciência dos seus pensamentos e assume a responsabilidade por eles. Já não se trata de culpar o passado, as circunstâncias ou os outros. Trata-se de observar-se com honestidade e dizer: esse padrão de pensamento já não me serve. Hoje escolho pensar de uma nova maneira. Essa decisão, repetida todos os dias, é o que transforma uma vida estagnada em uma vida em crescimento. Existem pensamentos que se repetem tanto na sua mente que você nem os percebe mais. Estão ali como um ruído constante de fundo: eu nunca vou conseguir, isso não é para mim, eu sou assim, não posso mudar. Sempre acontece a mesma coisa. E como você não os confronta, esses pensamentos viram crenças, e essas crenças se tornam a lente pela qual você enxerga o mundo. Mas o que muita gente não sabe é que é possível reeducar a mente. É possível mudar o diálogo interno. Você pode decidir qual história quer contar a si mesmo a partir de hoje. Pare por um momento e observe. Que história você está repetindo hoje? É uma história que te impulsiona ou te paralisa? É baseada no seu passado ou no seu potencial? Porque cada pensamento que você escolhe manter é uma semente plantada. E mais cedo ou mais tarde, ela dará frutos. Se você cultiva pensamentos de coragem, de crescimento, de responsabilidade, sua vida começará a gerar frutos muito diferentes. Segundo o estoicismo, não controlamos o que acontece no mundo, mas podemos controlar nossa interpretação sobre o que acontece. Epicteto ensinava que não são as coisas que nos machucam, mas sim as nossas opiniões sobre elas. Por isso, o sábio estoico não busca mudar o mundo externo, ele busca dominar sua mente. Porque quando você governa seu interior, é capaz de atravessar qualquer circunstância sem perder o equilíbrio. Uma mente treinada é mais forte do que qualquer tempestade. Sempre que você sentir que está repetindo uma vida que não deseja, lembre-se disso: você não está preso à realidade. Está preso à forma como a interpreta. Mas você tem o poder de sair desse ciclo. Você pode escolher novos pensamentos, novas crenças, novos significados. Não vai acontecer de um dia para o outro, mas vai acontecer com intenção. E uma intenção consistente é mais poderosa do que qualquer motivação passageira. Comece identificando quais pensamentos mais se repetem. Escreva-os. Olhe para eles com objetividade. Pergunte a si mesmo: isso é uma verdade absoluta ou é só uma percepção? Esse pensamento me ajuda ou me limita? E então substitua-o por outro mais sábio, mais útil, mais alinhado com a pessoa que você quer se tornar. Não se trata de se enganar com frases vazias. Trata-se de construir uma narrativa mental que te eleve, não que te aprisione. A mente é como um músculo. Quanto mais você a treina com pensamentos poderosos, mais forte ela fica. E chega um momento em que você já não reage como antes. Já não leva tudo para o lado pessoal, já não entra em pânico diante dos problemas, já não enxerga muros onde antes via obstáculos intransponíveis. Porque sua nova mentalidade cria uma nova versão de você. E essa versão não precisa que o mundo mude. Ela muda o mundo de dentro para fora. Número 4. Reescrever sua maneira de ver o mundo exige intenção e força interior. Mudar sua mente não é um ato acidental, é uma decisão corajosa. Não acontece por inércia, nem por sorte. Renovar sua forma de pensar exige esforço, presença e, acima de tudo, coragem. Porque ao decidir pensar de forma diferente, você se depara imediatamente com seus medos, suas desculpas e sua história antiga. E nem todos estão dispostos a olhar para dentro com honestidade. Mas você pode. E esse ato de coragem
É o primeiro passo para criar uma vida completamente diferente. Transformar sua mentalidade significa parar de proteger aquilo que já não te serve. Significa deixar de justificar aquilo que te limita. Significa encarar de frente aquelas ideias que você sustentou por anos e ter a ousadia de dizer: isso já não cabe mais na pessoa que estou construindo. Mas isso incomoda, porque há uma parte de você que se apega ao conhecido, mesmo que doa. Há uma parte que teme o novo, porque não sabe quem você será depois. E, no entanto, o seu futuro depende justamente de que hoje você escolha parar de pensar como ontem. Se você realmente quer uma vida diferente, não basta fazer coisas novas. É preciso pensar de forma nova. É necessário parar de buscar a mesma saída dentro do mesmo labirinto mental. Cada vez que você repete o pensamento: isso não é para mim, eu sou assim, eu nunca vou mudar, está fortalecendo uma prisão invisível. E o mais perigoso é que você acaba acreditando que essa prisão é o mundo, quando na verdade é apenas sua mente. Romper isso exige intenção. A cada dia, em cada decisão, em cada instante em que você sentir que está prestes a cair no mesmo padrão de sempre, existe uma chance de pausar, se observar e escolher diferente. Mudar a mente é preferir o desconforto temporário do novo ao conforto ilusório do velho. É entender que crescer não significa se sentir bem no início, mas sim se tornar mais forte, mais consciente e mais livre. Ninguém muda a mente por acaso. É preciso disciplina para identificar os pensamentos que não te constroem e substituí-los por outros que estejam alinhados com o seu propósito. Não se trata de pensar de forma positiva, se trata de pensar com poder. Pensar a partir da verdade, da possibilidade, da decisão. Se você continuar pensando como antes, continuará sentindo as mesmas coisas, agindo da mesma forma e colhendo os mesmos resultados. Não há atalhos, mas há caminhos. E você pode começar um novo agora mesmo. Pratique a autoobservação sem julgamento. Aprenda a se interromper no meio do caos e fazer a pergunta-chave: esse pensamento me aproxima ou me afasta de quem quero ser? Essa pergunta, feita com constância, tem o poder de mudar a direção da sua vida. Porque em vez de agir por medo ou hábito, você começa a agir com consciência. E é aí que começa o verdadeiro domínio pessoal. O estoicismo nos ensina que a mente treinada é o único lugar onde habita a verdadeira liberdade. Marco Aurélio escrevia lembretes diários para si mesmo. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Para os estoicos, tudo começa na mente. Se você não governa a si mesmo, será governado por tudo o que está fora. Mas se assume o comando dos seus pensamentos, nem a dor, nem a crítica, nem as perdas poderão te tirar do seu centro. Então mude a forma como você se fala. Pare de usar sua voz interna para se sabotar. Use-a para se conduzir com firmeza, com carinho, com clareza. Não fale consigo mesmo como quem já perdeu. Fale como quem está em construção. Quando perceber que está dizendo isso é demais para mim, responda: posso aprender a lidar com isso. Quando pensar não tenho o que é preciso, troque por posso desenvolver isso com o tempo. Sua forma de pensar é sua verdadeira linguagem de criação. E sim, mudar a mente dá medo, mas também dá poder. Porque uma vez que você começa a pensar com consciência, nada e ninguém pode tirar de você esse domínio. É você quem dirige, quem escolhe, quem cria. E quando você alcança esse nível de clareza interna, o mundo começa a te responder de forma diferente. Não porque o mundo mudou, mas porque você já não é mais o mesmo. Número 5. Detectar suas fragilidades antes que elas te afetem eleva sua força mental. A verdadeira força mental não se constrói ignorando suas fraquezas, mas conhecendo-as profundamente. Não se trata de fingir que está sempre bem ou que nada te atinge.
e sim de antecipar aqueles momentos em que você costuma vacilar. Todos temos rachaduras, pontos vulneráveis, hábitos silenciosos que nos sabotam. A diferença entre quem progride e quem se estagna não está na ausência de fraqueza, mas no nível de consciência que se tem sobre ela. Se você parar para observar, existem padrões que se repetem sempre que está prestes a desistir. Talvez você abandone tudo quando sente que não está evoluindo rápido o suficiente. Ou se desconecta toda vez que comete um erro, ou se convence de que não vale a pena continuar quando algo não sai perfeito. E isso não é acaso, é um roteiro mental que se repetiu tantas vezes que já acontece sem que você perceba. Mas hoje, você pode fazer algo diferente e prever, ver antes que aconteça, e se preparar. Uma mente forte não é aquela que nunca sente cansaço, dúvida ou frustração, mas sim a que se treinou para não se deixar arrastar por essas emoções. E esse treinamento começa com o autoconhecimento. O que te derruba? Que pensamento surge logo antes de você abandonar um projeto ou uma meta? Qual é a desculpa que sempre aparece quando você quer justificar a falta de ação? Você não precisa esconder essas respostas. Precisa escrevê-las. Precisa reconhecê-las. Porque só o que se reconhece pode ser redirecionado. Quando você já sabe de antemão quais são seus pontos fracos, pode estabelecer regras pessoais. Pode criar planos de emergência mentais. Pode dizer a si mesmo, quando isso acontecer, farei aquilo. Por exemplo, se você sabe que se desliga quando se sente inseguro, crie um plano para se reconectar, uma frase que repita a si mesmo, uma ação que te mova, uma pessoa com quem você possa conversar. Prever é se preparar. É deixar de viver à mercê dos impulsos e começar a viver com estratégia. Faça uma lista dos seus momentos críticos. Escreva com clareza: eu desisto quando, eu me saboto quando, eu me distraio quando. E ao lado de cada situação, escreva seu plano. Não deixe nada ao acaso. Não confie em promessas vazias, como dessa vez será diferente se você não estiver realmente preparado para enfrentar o que vier. A mente age por repetição. Se você não mudar o roteiro com antecedência, vai acabar encenando o mesmo final. Epicteto, um dos grandes pensadores estoicos, dizia: nenhum homem é livre se não for dono de si mesmo. E para os estoicos, a liberdade interior começa quando você se torna consciente de suas emoções e das suas respostas automáticas. Ser forte mentalmente não é reagir com dureza, é responder com sabedoria, é ter clareza mesmo em meio à tempestade. E essa clareza se constrói com preparação. Não deixe seu progresso nas mãos da motivação do momento. Crie normas que sustentem seu esforço mesmo quando sua força de vontade falhar. Por exemplo, não tomo decisões importantes quando estou emocionalmente exausto. Ou quando sentir vontade de desistir, esperarei 24 horas antes de agir. Essas regras não são prisões, são proteções. Elas te salvam de si mesmo, daquela parte sua que reage com medo ou impulso. O autocontrole não surge magicamente. Ele é fruto de uma mente que pensou com antecedência, que escolheu, antes do caos, quem deseja ser dentro dele. Porque quando você já sabe o que pode acontecer, isso não te surpreende, não te domina. E se não te domina, você pode agir com poder, não com reação. Leve esse exercício a sério. Faça um inventário de suas desculpas mais frequentes. Revise uma por uma. Pergunte-se: o que há por trás dessa desculpa? Que medo a alimenta? Que parte de mim está tentando se proteger com isso? E então crie sua resposta com inteligência. Escreva. Leia todas as manhãs se necessário. Lembre-se, você não está nesta batalha para improvisar. Está aqui para liderar a si mesmo. Quando uma mente se conhece, ela deixa de agir como vítima. Torna-se estrategista. E um estrategista não precisa de força bruta,
ele precisa de clareza, porque quem se antecipa se domina, e quem se domina, avança mesmo quando tudo dentro de si grita para parar. Número 6. Uma mentalidade inabalável transforma a dor em poder. A dor não é sua inimiga, ela é sua mestra. A diferença entre quem se quebra diante da adversidade e quem se fortalece não está no que acontece, mas em como se interpreta o que acontece. Porque sim, todos sofremos, todos enfrentamos perdas, rejeições, fracassos, mas nem todos usamos isso da mesma forma. Há quem se afunde na queixa, na autopiedade, no porquê eu. E há quem se levante com uma pergunta muito mais poderosa: o que posso aprender com isso? Uma mente invencível não nasce no conforto. Ela se forja em meio ao caos, quando você escolhe não se render, quando decide continuar mesmo com o coração ferido. O sofrimento não desaparece quando você o ignora. Ele se dissolve quando você o transforma. E só quem tem coragem de olhar a própria dor de frente e dizer: vou transformar isso em força, é capaz de fazer isso. Cada prova no seu caminho tem duas faces. Você pode vê-la como uma maldição que te bloqueia ou como uma lição que te eleva. Mas isso não é decidido pela situação, é decidido por você. Vai permitir que essa dificuldade te defina como vítima, ou vai usá-la para reafirmar seu caráter? Porque as circunstâncias não te moldam, você se molda pela atitude que escolhe ter diante delas. É fácil cair na ideia de que a vida está te punindo. Mas se você muda o olhar, percebe que não está sendo punido, está sendo treinado. Cada queda, cada rejeição, cada silêncio, cada perda, está testando o seu espírito, seu compromisso, sua visão. Não se trata de negar que dói, trata-se de decidir o que fazer com essa dor. Você pode usá-la como desculpa, ou como combustível. Quando um golpe inesperado chega, a mente fraca paralisa, mas a mente forte desperta. Não porque não sente, mas porque treinou uma resposta diferente. Ela sabe que reclamar não muda nada, mas decidir transformar tudo a partir daquele momento, sim. Não espere que a vida seja fácil para se sentir forte. Torne-se forte para os dias em que ela não for. O estoicismo nos lembra que não controlamos o que acontece, mas controlamos como vivemos o que acontece. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, escreveu: o fogo transforma em chama tudo o que é lançado nele. Essa é a atitude da mente invencível, usar cada obstáculo como lenha para queimar com mais intensidade, transformar cada queda em parte do caminho, e não no seu fim. Se hoje você está enfrentando algo difícil, pare e respire. Não fuja. Não entre em pânico. Pergunte a si mesmo que parte de mim está sendo forjada com isso. Talvez seja sua paciência, talvez sua confiança, talvez sua humildade, mas algo está crescendo dentro de você. Se você escolher permanecer desperto, se você escolher continuar aprendendo, você não precisa ter todas as respostas agora, só precisa manter viva sua vontade. Existem dores que vêm para te ensinar limites, e outras que vêm para romper os limites que você mesmo criou. Mas em todos os casos, você está sendo moldado. Então, da próxima vez que a dor chegar, não a amaldiçoe. Veja-a como a ferramenta que afia seu caráter, como o espelho que te mostra quem você está sendo, e quem você pode se tornar, se não desistir. A prática é simples, mas não fácil. Quando algo doer, não fuja. Fique, sinta, e depois decida o que deseja construir com isso. Você pode construir ressentimento ou resiliência, pode construir desculpas ou evolução. Essa decisão é sua, e se for tomada com consciência, com humildade, com determinação, o sofrimento deixará de ser um inimigo a evitar e se tornará um aliado silencioso que te eleva sem que você perceba. E não é preciso grandes gestos para provar sua força. Às vezes, basta seguir em frente, levantar mais uma vez, sorrir quando ninguém espera, dizer a si mesmo: isso não vai me quebrar,
Isso vai me tornar mais sábio, porque quando você escolhe ver a adversidade como parte do seu treinamento, o seu crescimento nunca mais para. Número 7. Nossa mente dá mais importância ao que pensamos do que ao que captamos com os sentidos. O que você vê, o que ouve, o que sente, não é a realidade em si. É a interpretação que sua mente faz dessa realidade. Na maioria das vezes, não reagimos aos fatos, mas ao que acreditamos que esses fatos significam. Seu chefe fala com um tom mais sério e você já pensa que fez algo errado. Um amigo demora a responder e você interpreta como rejeição. Alguém te olha com frieza e você se convence de que não gostam de você. Mas nada disso é uma verdade absoluta, são apenas pensamentos ativados que distorcem o que está acontecendo. A mente é um filtro, ela não capta tudo, nem analisa tudo com objetividade. Ela interpreta, baseada em suas crenças, experiências passadas, medos e expectativas, constrói uma história. E se você não treina sua consciência, vive preso a essa narrativa sem perceber. Reage emocionalmente a algo que talvez nem fosse tão grave, ou que nem aconteceu da forma que você entendeu. E é aí que perdemos o controle, não pelo que aconteceu, mas pela forma como pensamos sobre o que aconteceu. Por isso é tão importante aprender a se observar. Não tome seus pensamentos como fatos, mas como hipóteses. Na próxima vez que algo te afetar, faça uma pergunta-chave: isso é realmente o que está acontecendo? Ou é apenas uma interpretação minha? Essa pausa mental pode te poupar dias de angústia, decisões precipitadas, palavras das quais se arrependeria ou pensamentos autodestrutivos. Você pode desenvolver uma mente mais crítica, mais consciente e mais livre, mas isso exige prática. Porque se deixada sem direção, sua mente continuará interpretando tudo com base em padrões antigos. Se você acredita que não é suficiente, interpretará cada silêncio como rejeição. Se acha que todos te decepcionam, qualquer esquecimento parecerá traição. Mas se treinar a si mesmo para observar e filtrar, sua percepção ficará mais clara. E quando a percepção muda, tudo muda. O estoicismo nos ensina exatamente isso. Sêneca dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre elas. Epicteto reforçava que não são os eventos que nos ferem, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Por isso, o estoico trabalha mais sua mente do que o mundo ao redor, porque entende que o verdadeiro poder não está em controlar o que acontece, mas em governar a forma como interpreta o que acontece. É aí que mora a liberdade real. E como aplicar isso no seu dia a dia? Comece identificando os momentos em que suas emoções disparam. Faça uma pausa e escreva o que aconteceu e o que você pensou sobre aquilo. Em seguida, questione: essa é a única forma possível de interpretar isso? Existe outra visão? Como alguém imparcial enxergaria essa situação? Quando você faz isso, amplia sua perspectiva e recupera o controle. Não se trata de negar o que você sente, mas de compreender de onde vêm esses sentimentos. E na maioria das vezes, eles não vêm do fato, mas da história que você criou sobre ele. Não é a crítica que lhe machuca, é a crença de que ela confirma seu maior medo. Não é a ausência de alguém que dói, é a narrativa que você criou sobre o motivo dessa ausência. Se conseguir separar o que aconteceu do que você interpretou, terá dado um passo enorme rumo à sua liberdade emocional. Ter uma mente consciente não é pensar positivo o tempo todo, é pensar com clareza. É não reagir por impulso, mas responder com inteligência. É deixar de viver baseado em suposições e passar a viver com base na verdade. E a verdade, muitas vezes, não está no que você pensa, mas no que você descobre quando se permite observar sem filtros. Treinar a mente não é fácil.
mas é o treinamento mais valioso que você pode fazer. Porque enquanto não fizer isso, outros continuarão controlando seu estado interno, uma palavra, um gesto, uma notícia, uma lembrança. Mas quando você desenvolve essa consciência, deixa de ser escravo das suas percepções. Assume o comando. E com esse comando, passa a viver com mais paz, mais força e mais propósito. Número 8. Mudar de ambiente não muda automaticamente sua mentalidade. Mudar de ambiente pode parecer um novo começo, mas não garante uma nova versão de você. Você pode se mudar de cidade, trocar de emprego, se afastar de certas pessoas, iniciar novos projetos, mas se sua mente continuar igual, mais cedo ou mais tarde vai repetir os mesmos erros, cair nos mesmos ciclos e se sentir igualmente preso, mesmo que tudo ao seu redor tenha mudado. Porque não é o lugar, nem as pessoas, nem a situação. É sua mentalidade que determina como você vive o que vive. Às vezes acreditamos que sair de um ambiente tóxico vai curar tudo. E sim, afastar-se do que te faz mal pode trazer alívio, mas não significa transformação. Porque se você não trabalhar aquilo que permitiu, que tolerou, onde não soube colocar limites, vai encontrar novas formas de reviver a mesma história em outro cenário. A mente, quando não é transformada, se encarrega de recriar o velho caos onde quer que você vá. As pessoas querem novas oportunidades, mas muitas vezes as destroem com os mesmos pensamentos antigos. Sonham com recomeços, mas levam a mesma versão de si mesmas para o novo cenário. Depois se frustram, se decepcionam, acreditam que nada mudou, mas não é que nada tenha mudado. É que continuam sendo quem eram mesmo com tudo diferente ao redor. Se você não fizer um trabalho interno real, toda mudança externa será apenas temporária. A transformação verdadeira acontece de dentro para fora. Não dá para forçar o externo esperando que o interno se ajuste por conta própria. Não funciona assim. Você pode estar no melhor ambiente, rodeado de pessoas incríveis, com oportunidades reais, mas se ainda se sente insuficiente por dentro, se acredita que não merece, se repete padrões de autossabotagem, acabará perdendo tudo. Não porque o ambiente te decepcionou, mas porque sua mente não estava pronta para sustentar esse novo nível. Então sim, mude de lugar se for necessário. Mude de hábitos, de rotina, de círculo social. Mas ao mesmo tempo, mude seus pensamentos, mude as crenças que tem sustentado por anos, mude aquela voz interna que insiste em te dizer que você não pode, que não sabe, que não é digno, porque enquanto ela continuar ativa, vai contaminar cada tentativa de recomeço. Faça perguntas sinceras a si mesmo, que parte de mim continua repetindo os mesmos padrões em lugares diferentes. Que pensamentos estou carregando comigo, independentemente de onde estou? Estou fugindo de uma situação ou escolhendo conscientemente evoluir? Porque sair correndo é diferente de avançar com propósito. E se você não for honesto consigo mesmo, vai acabar se enganando sempre que pensar que o problema era só o lugar. O estoicismo nos lembra que o verdadeiro poder está dentro, não fora. Sêneca dizia, não existe vento favorável para quem não sabe a que porto deseja chegar. Mudar de lugar não basta se você não sabe quem é nem para onde está indo. O estoico trabalha seu interior todos os dias, porque entende que a paz, a força e a clareza não vêm do que acontece fora, mas do que ele constrói dentro. Se sua mente está em ordem, qualquer lugar pode ser fértil. Mas se sua mente está em caos, nenhum ambiente será suficiente. Você não precisa de uma nova cidade, precisa de uma nova mentalidade. Não precisa de outro relacionamento, precisa de um novo vínculo consigo mesmo. Não precisa de mais oportunidades. Precisa de uma versão sua que saiba reconhecê-las, agarrá-las e sustentá-las.
E isso só se conquista com trabalho interno diário, sem atalhos, sem desculpas, só decisões, e cada decisão pode ser o início de uma transformação completa. Portanto, sim, procure novos ambientes se isso te inspira. Mas nunca se esqueça, o mais importante é quem você é quando chega a esse novo lugar. Vai ser a mesma versão de sempre esperando resultados diferentes? Ou vai se tornar alguém novo, com novas crenças, nova mentalidade, nova visão de si e da vida? Porque mudar de ambiente pode ser um passo, mas mudar sua mente será o salto. Número 9. Traumas internos e feridas da alma dão origem a bloqueios que nos impedem de avançar. Nem sempre é falta de habilidade, oportunidade ou sorte. Às vezes, o que realmente te impede de seguir em frente é algo muito mais profundo, uma alma ferida. Uma parte de você que um dia acreditou, sonhou, lutou, mas que acabou se quebrando. Não por um único evento, mas por uma sequência de silêncios, rejeições, fracassos ou traições. E quando essa ruptura não é reconhecida nem curada, tudo se torna mais difícil, você perde a motivação, começa a duvidar de si mesmo e passa a viver no automático, como se já não esperasse mais nada da vida. A maioria das pessoas caminha com feridas invisíveis. Vivem, trabalham, cumprem seus deveres, sorriem, mas por dentro carregam uma espécie de resignação. Uma sensação silenciosa de que nada vai mudar de verdade. Não dizem, mas sentem, e esse estado interno as mantém paralisadas. Porque quando o espírito está partido, também se partem a vontade, a criatividade, a conexão com o propósito. Você continua existindo, mas sem profundidade, sem chama, apenas sobrevive. Por isso, não basta trabalhar mais, nem estabelecer novas metas. O que você precisa é curar-se de dentro para fora. Porque quando a alma está ferida, nenhuma técnica, hábito ou conselho realmente funciona. O problema não está na estratégia, mas no estado interno com o qual você tenta colocá-la em prática. Se o seu interior está desconectado, o exterior sempre refletirá caos, exaustão ou frustração. Mesmo que você disfarce, mesmo que se esforce. Curar não é esquecer. Curar é olhar com compaixão para o que aconteceu, para o que doeu, para o que te quebrou e decidir que você não vai ficar preso ali. Que merece mais do que arrastar o peso do passado. Que tem o direito de se reconstruir. Não a partir da negação, mas do reconhecimento. Algo em você se partiu, mas você ainda está aqui. E se está aqui, ainda pode reacender aquela faísca que pensou ter perdido. Permita-se sentir. Permita-se chorar. Permita-se falar ou escrever o que nunca conseguiu dizer. Isso não é fraqueza. Isso é coragem. Encarar a dor exige muito mais força do que fugir dela. Talvez você precise ir fundo. Talvez precise buscar ajuda. Talvez precise romper o silêncio que sustentou por anos. Mas vai valer a pena. Porque do outro lado desse processo está a sua restauração. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar o que a vida nos lança, mas podemos escolher nossa atitude diante disso. Marco Aurélio dizia com clareza: sua alma se colore com o tom dos seus pensamentos. Se seus pensamentos são de resignação, sua vida se tornará cinza. Mas se você escolhe pensamentos de renovação, mesmo em meio à dor, pouco a pouco sua alma volta a ganhar cor. O estoico não nega o sofrimento, ele o transforma. E você também pode fazer isso. Você não é o que aconteceu com você. Você é o que escolhe fazer com isso. Pare por um momento. Pergunte a si mesmo com sinceridade: que parte de mim ainda está ferida e não recebeu cura? Onde foi que perdi a esperança? Quando deixei de acreditar que algo era possível? Não responda com compaixão. E depois, comprometa-se com um processo de cura, por você, pelo seu futuro, pela vida que ainda pode criar.
Comece com pequenas ações que te reconectem com você mesmo. Escreva o que sente. Converse com alguém de confiança. Esteja em ambientes que te façam bem. Ore, medite, caminhe em silêncio. Busque aquilo que te devolve o sentido, mesmo que seja um pouco por dia. Não subestime o poder de passos pequenos quando dados com intenção. Porque a cura não vem de uma vez. Ela vem da constância, e toda vez que você se escolhe, você cura mais um pedaço. Você não está quebrado. Você está em processo. E um processo não é uma sentença, é uma oportunidade. Uma chance de se reconstruir mais forte, mais sábio, mais consciente. Não desista por causa do que já foi. Acredite no que ainda pode ser. Porque mesmo com uma alma ferida, você ainda pode criar beleza. Ainda pode amar, crescer, servir, transformar. Só precisa acreditar que merece voltar a se sentir vivo. E quando fizer isso, seu espírito deixará de rastejar e voltará a voar. Número 10. A mentalidade de crescimento é essencial para superar a procrastinação e avançar. Na maioria das vezes, o que te faz procrastinar não é a falta de tempo, é a forma como você está enxergando a tarefa. Quando você vê aquilo que precisa fazer como uma obrigação, uma ameaça ou um peso, sua mente ativa um modo de defesa. E a partir disso, você adia, evita, se distrai, se sabota. Não porque não seja capaz, mas porque está alimentando uma mentalidade que te paralisa. A boa notícia: essa mentalidade pode ser transformada. E quando você muda a forma de pensar, muda também sua relação com a ação. Uma mentalidade de crescimento te permite enxergar cada desafio como uma chance de evolução, não como uma ameaça à sua zona de conforto. Não importa se a tarefa é difícil, se o caminho é longo ou se você já falhou antes. Se estiver disposto a aprender, melhorar e se adaptar, nenhum obstáculo será grande o suficiente para te deter. A chave está em como você escolhe interpretar a dificuldade. Porque quando algo te desafia, não está bloqueando seu caminho, está fortalecendo seu caráter. E compreender isso muda tudo. Procrastinação não é preguiça. É medo disfarçado. Medo de errar. Medo de não estar à altura. Medo de não conseguir fazer perfeito. Mas se você direciona sua mente para o aprendizado, não há como fracassar. Ou você aprende, ou avança. Ou corrige, ou evolui. É assim que se quebra o ciclo da inércia, parando de exigir resultados imediatos e começando a valorizar cada passo do processo. Quando estiver diante de uma tarefa que te assusta, não pense no todo. Foque apenas no primeiro passo. O primeiro passo é sempre o mais difícil, mas também o mais transformador. É ele que quebra a resistência, que envia o sinal à sua mente de que o movimento começou. Depois disso, tudo se torna mais acessível. Divida, simplifique. Execute, não espere motivação para agir, haja, e a motivação virá depois. Estabeleça mini-metas diárias. Algo simples, claro, possível. Não se proponha a terminar tudo hoje, proponha-se a avançar hoje. E celebre esse avanço, mesmo que pareça pequeno. Porque quando você foca no progresso, e não na perfeição, o medo perde força. E é disso que você precisa reduzir a carga emocional que envolve a ação, para que o caminho fique mais livre. O estoicismo nos ensina que não é o tamanho do problema que nos impede, mas a forma como o interpretamos. Epicteto dizia que não devemos nos preocupar com o que está fora do nosso controle, mas sim nos concentrar totalmente naquilo que podemos fazer. E isso começa com a escolha da nossa atitude. O estoico age, não pela emoção, mas pelo propósito. Ele não espera as condições ideais. Ele se adapta. E ao se adaptar, torna-se imparável. Toda vez que você adia algo importante, perde mais do que tempo, perde confiança em si mesmo. E essa perda é silenciosa, mas profunda. Porque você começa a construir uma identidade baseada na evasão.
em compensação, cada vez que você age, mesmo com pequenos passos, reafirma seu poder pessoal e ensina ao seu cérebro que quem comanda é você, não suas desculpas. Vão existir dias em que você não vai ter ânimo, dias de dúvida, cansaço, desmotivação. Nesses momentos, lembre-se, não se trata de estar pronto, e sim de manter o compromisso. Faça o que puder, com o que tiver, onde estiver, não por obrigação, mas por respeito ao seu processo. Porque se você não for fiel às suas metas nos dias difíceis, nunca chegará a ser a pessoa que tem o potencial de ser. Toda grande mudança começa com pequenas ações feitas com intenção. Então pare de esperar o momento ideal, e comece agora, imperfeitamente. Com medo, com incerteza, mesmo devagar, mas comece. Porque ao fazer isso, você cruza a linha mais difícil de todas, a que separa a intenção da ação. E a partir daí, tudo se torna possível. Número 11. A mentalidade é um processo de mudança gradual que exige paciência e constância. Mudar sua mentalidade não acontece do dia para a noite. Não existe um interruptor que você liga e de repente deixa para trás todos os medos, crenças limitantes e padrões autodestrutivos. A transformação interna é um processo, não um milagre. E como todo processo profundo, exige algo que poucos estão dispostos a oferecer: paciência e constância. Porque sua mente não se transforma apenas pelo desejo de mudar. Ela se transforma quando você escolhe, dia após dia, treiná-la como um músculo, com repetição, foco e esforço. Muitas pessoas se frustram porque querem resultados imediatos. Querem pensar diferente hoje e colher os frutos amanhã. Mas a mente não obedece a impulsos, ela obedece a hábitos. Sua forma atual de pensar foi moldada ao longo de anos, por experiências vividas, palavras ouvidas, feridas acumuladas e histórias que você repetiu a si mesmo incontáveis vezes. Mudar isso não é impossível, mas também não é instantâneo. Requer uma decisão diária de não voltar atrás, mesmo quando você escorregar. O mais importante é entender que toda vez que você escolhe um novo pensamento, está construindo uma nova rota mental. No começo, isso pode parecer estranho, artificial ou até falso. Mas com persistência, essa nova ideia começa a criar raízes. E aquilo que antes soava forçado passa a parecer natural. A constância é o segredo para transformar o esforço em hábito, o artificial em espontâneo, o desconhecido em familiar. Haverá dias em que você sentirá que não está evoluindo, dias em que olhará para si mesmo e pensará: ainda sou o mesmo. Mas não se engane, a mudança nem sempre é visível no início. Às vezes, os frutos demoram, mas a semente já está germinando. Cada vez que você escolhe responder com calma em vez de reagir com raiva, você está mudando. Cada vez que questiona uma crença limitante e pensa diferente, você está mudando. Cada vez que decide agir mesmo com medo, você está mudando. Torne sua mente um solo fértil. Isso significa cuidar dela todos os dias. Não basta pensar positivo uma vez por semana. É preciso disciplina. É preciso observar o que você consome, o que ouve, o que repete para si mesmo. Alimente sua mente com conhecimento, reflexão, silêncio e decisões conscientes. Não espere que ela se transforme se você continuar oferecendo os mesmos estímulos de sempre. O estoicismo nos ensina que a mente pode ser moldada com vontade firme e prática contínua. Marco Aurélio, em suas meditações, não escrevia para os outros, escrevia para si mesmo, para treinar seus pensamentos. Ele sabia que o domínio da mente não é algo natural, é algo cultivado. O estoico não busca perfeição, busca evolução diária. E é nessa melhoria constante que encontra a verdadeira liberdade. Escreva, leia, medite, questione.
Observe seus pensamentos como se fossem de outra pessoa. Pergunte a si mesmo todos os dias: esse pensamento me aproxima ou me afasta da pessoa que eu quero ser? E quando você recair, não se culpe. Apenas volte ao caminho. Porque mudar a mente não é uma linha reta. É um trajeto cheio de curvas, altos e baixos, desvios e recomeços. Mas cada passo importa. Cada escolha deixa uma marca. Não meça seu progresso pela velocidade da mudança, e sim pelo seu compromisso em continuar, mesmo sem motivação, mesmo com falhas, mesmo quando parecer que nada está funcionando. Porque se você persistir, algo dentro de você estará amadurecendo, estará crescendo em silêncio, se fortalecendo, se transformando. E um dia, quando olhar para trás, ficará surpreso com o quanto você evoluiu. Lembre-se, a mente que você tem hoje foi criada por aquilo que repetiu ontem. E a mente que você terá amanhã depende daquilo que você repetir hoje. Então repita o que te faz bem. Treine o que te fortalece. Insista naquilo que te eleva. A verdadeira transformação não é um evento. É um estilo de vida. E você está a uma decisão diária de se tornar a pessoa que sabe que pode ser. Número 12. A decisão é a base de toda transformação e exige compromisso sem plano B. Quando você decide de verdade, não há plano B. Não há portas entreabertas para o passado. Não existe espaço para desculpas, nem margem para negociações internas. Uma decisão real se sente como um fogo que nasce por dentro e te empurra para frente. Mesmo quando tudo ao redor parece dizer que é melhor voltar. É um ponto sem retorno. É encarar a vida com firmeza e dizer: vou mudar e não vou parar até conseguir. Não é um desejo, não é uma intenção, nem uma emoção passageira. É um ato profundo, quase espiritual. É uma afirmação da sua vontade mais íntima. E quando você decide a partir desse lugar, tudo começa a mudar. Sua energia muda. Suas ações mudam. Você já não depende de motivação. Já não busca aprovação externa. Já não mede se o caminho é fácil ou difícil. Porque o que importa é continuar. Uma decisão verdadeira não se prova quando tudo está favorável. Ela se prova quando tudo complica. E se mesmo no meio da tormenta, você continua dizendo: eu vou seguir. E então você já mudou. Você já saiu da zona de dúvida. Já não há retorno. O problema de muitos não é que não querem mudar. É que ainda não decidiram mudar. Dizem que querem avançar, mas ainda mantêm portas de fuga. Ainda se permitem desistir se não funcionar. Ainda mantêm o direito de abandonar se doer demais. Mas enquanto você tiver essas saídas mentais disponíveis, nunca vai se entregar por completo. Porque uma parte de você ainda acredita que existe outra alternativa. E isso enfraquece o seu compromisso. Queimar as pontes significa eliminar qualquer possibilidade de voltar atrás. Significa colocar sua mente, seu coração e sua vontade em uma única direção. Não importa se o progresso é lento. Não importa se ninguém vê os resultados ainda. O que importa é não parar. Porque quando você decide com convicção total, o universo começa a se alinhar com essa força. Não por mágica, mas porque sua energia já não está dividida entre seguir e duvidar. Pergunte a si mesmo com honestidade: eu decidi ou apenas desejei? Estou comprometido ou apenas empolgado? Porque a empolgação é frágil, mas o compromisso é sagrado. E se você realmente está pronto para mudar, declare sua decisão como um pacto consigo mesmo. Escreva, leia todos os dias, grave na sua mente, que não haja espaço para hesitar, que não haja espaço para voltar atrás. O estoicismo ensina que a verdadeira liberdade é alcançada quando tomamos decisões alinhadas à nossa natureza racional e nos mantemos firmes, mesmo diante da adversidade. Epicteto dizia que devemos agir com determinação, sem deixar que as emoções nos tirem do caminho.
O estoico não espera garantias externas. Ele decide e age a partir de dentro, sabendo que o único controle real é sobre o seu compromisso. E é isso que o torna invencível. Não subestime o poder de uma mente decidida, porque uma vez que você toma uma decisão firme, sua linguagem muda. Você para de dizer, vou tentar, e passa a dizer, vou conseguir. Você não diz mais, vamos ver no que dá, e sim, vou fazer funcionar. E essa forma de falar molda sua forma de pensar, e sua forma de pensar molda sua forma de agir. E assim, a mudança se torna inevitável. Se hoje você está cansado de voltar ao ponto de partida, de começar e desistir, de sonhar e se sabotar, faça algo diferente e decida. Decida de verdade. Decida com clareza, com força, com firmeza. Não se prometa resultados rápidos. Prometa a fidelidade ao processo. Porque o que transforma sua vida não é um salto milagroso, e sim 1000 passos sustentados com uma única convicção: eu não vou parar. Você não precisa ter tudo resolvido. Só precisa eliminar a opção de desistir. Você pode duvidar, pode cair, pode chorar, mas vai continuar, porque você já não está negociando, já não está esperando o momento perfeito, já não está se perguntando se vai valer a pena. Você já sabe que sim, porque você decidiu. Número 13. Mude seu software mental, atualize sua mente para novas realidades. Sua mente é como um software, e se você continuar operando com versões antigas, cedo ou tarde tudo começará a falhar. Não importa o quanto você se esforce ou quantos cursos faça, se o sistema com o qual você pensa não é compatível com a vida que deseja construir, sua realidade vai travar repetidamente. Não é falta de capacidade, é conflito de programação. Você está tentando criar um futuro novo com códigos mentais antigos. Você não foi feito para carregar as mesmas ideias pela vida inteira. Crenças como eu não sou capaz, já é tarde demais, isso não é para mim, sempre fracasso funcionam como programas corrompidos que atrasam cada decisão, cada relação, cada passo adiante. O problema não é que você não possa ter sucesso, é que não dá para avançar com um sistema interno que vive te puxando de volta ao ponto de partida. Por isso, você precisa se atualizar, mentalmente, espiritualmente, interiormente. Atualizar a mente vai muito além de repetir frases positivas. É fazer uma faxina profunda daquilo que já não serve. É parar e perguntar a si mesmo em que momento aceitei essa ideia como verdade. Quem me fez acreditar que eu não podia? Por que continuo agindo como se tivesse algo a provar o tempo todo? Tudo isso faz parte do seu software mental. E se você não o examina, continuará reagindo a partir de uma versão de si mesmo que já não corresponde a quem você é, e muito menos a quem pode se tornar. Quando você muda seu sistema de crenças, tudo ao redor começa a se reorganizar. Porque o que você pensa determina como você se sente, e como você se sente determina como você age. Se seu código interno está baseado no medo, na escassez ou na autossabotagem, isso vai aparecer nas suas escolhas, nos seus hábitos, nos seus resultados. Mas quando você reescreve esse código com consciência, você passa a operar em outro nível. Transforme sua mente em um sistema atualizado. Observe seus pensamentos como um programador. Detecte erros, questione rotinas mentais automáticas, substitua comandos internos que te limitam. Sua mente é plástica, adaptável, capaz de se renovar, se você permitir. Não se conforme com o software herdado, nem com as ideias que aprendeu por medo ou sobrevivência. Redesenhe seu sistema com base na sua visão mais elevada. O estoicismo ensina que não somos escravos dos nossos pensamentos, somos seus mestres. Marco Aurélio dizia: a vida de um homem é o que seus pensamentos fazem dela. Para os estoicos, a mente precisava ser treinada,
purificada e afinada como o instrumento mais poderoso do ser humano. Porque quando sua mente está bem dirigida, nada externo tem poder sobre você, nem mesmo os antigos programas que te travaram por anos. Não basta querer algo novo, é preciso pensar de forma nova. Se você deseja relacionamentos saudáveis, mas ainda age a partir de feridas não curadas, vai acabar sabotando aquilo que queria tanto. Se deseja prosperidade, mas continua com crenças de escassez, encontrará formas de bloquear seu próprio crescimento. Se busca paz, mas cultiva pensamentos de caos, o conflito sempre encontrará um jeito de te alcançar. Atualizar a mente e alinhar seus pensamentos com a vida que você diz desejar. Faça isso todos os dias, não como uma obrigação, mas como um gesto de respeito por você mesmo. Questione o que antes você tomava como certeza. Elimine frases como "eu sou assim" ou "isso sempre acontece comigo". Você não é assim, apenas está operando sob os mesmos comandos internos há muito tempo. Mas agora pode escolher diferente. Pode dizer: esse pensamento não me ajuda, eu o descarto. Essa crença não me representa mais, eu a substituo. E nessa reprogramação diária, nasce uma versão sua mais clara, mais leve e mais poderosa. Sua mente tem poder, mas só quando você assume o controle sobre o que ela processa. Você não é um sistema obsoleto, é um ser em evolução constante. E como tal, merece se atualizar. Pare de reagir com base no passado. Pare de carregar padrões que não combinam mais com quem você está se tornando. E instale um novo modo de pensar, mais consciente, mais funcional, mais autêntico. Porque quando você atualiza sua mente, sua vida começa a rodar com mais fluidez, menos erros e resultados infinitamente melhores. Número 14. Proteja sua mente como um templo. Filtre e substitua pensamentos nocivos. Sua mente é seu templo, e tudo o que você permite entrar nela determina a qualidade da sua vida. Se você não filtra, se não protege, se não está atento, acabará carregando pensamentos que nem são seus, crenças herdadas, medos emprestados, julgamentos que absorveu sem perceber. A mente não se contamina apenas com o que você vê ou ouve. Ela também se envenena com aquilo que você repete em silêncio. Cada pensamento não questionado tem o poder de se instalar, criar raízes e definir suas escolhas, seu humor, sua vida. Do mesmo jeito que você não deixaria alguém entrar na sua casa com os pés cheios de lama para destruir seus móveis, você também não deveria permitir que pensamentos tóxicos invadam sua mente e destruam sua paz. Mas proteger a mente não é uma guerra de força bruta, é um exercício de vigilância consciente. O pensamento negativo nem sempre se apresenta como um inimigo óbvio. Muitas vezes ele chega disfarçado de realismo, de autocrítica, de prudência. E se você não está desperto, ele te convence. Te convence de que você não pode, de que não é o momento, de que tentar é perigoso demais. Proteger sua mente é aprender a se observar. É parar por um segundo e prestar atenção ao que você está pensando. Nem todo pensamento merece sua atenção. Nem todo pensamento é verdadeiro. E só porque ele aparece na sua mente, não significa que você precisa aceitá-lo. Você pode desafiá-lo. Pode dizer: esse pensamento não me fortalece, não me ajuda, não me representa. Essa é a verdadeira força interior. A capacidade de escolher quais pensamentos permanecem e quais você decide abandonar. Não se trata de repetir frases vazias. Trata-se de reeducar sua linguagem interna, de criar um ambiente mental fértil, onde você se fortalece todos os dias. Um espaço interno que te acolha, te lembre de quem você é, te mantenha alinhado com o que você quer construir. E isso exige prática, meditação, silêncio, atenção, uma conversa constante com você mesmo para manter o jardim da sua mente limpo, vivo, organizado.
Porque se você não cuidar desse jardim, o mato cresce e o caos toma conta. O pensamento nocivo nem sempre parece perigoso no início. Ele se disfarça de preocupação, de dúvida inocente, de prudência exagerada. Mas se você não o interrompe, ele cresce, ele se espalha. E quando você percebe, já se tornou ansiedade, medo, paralisia. E o pior, você começa a acreditar que essa confusão mental é quem você é, quando na verdade, é só um ruído que você permitiu se instalar. Mas isso pode mudar. Você pode limpar, pode reiniciar, pode recuperar a clareza. Tudo começa com a sua decisão de voltar ao centro. O estoicismo ensina isso com firmeza. Você não pode controlar o mundo exterior, mas pode escolher o que entra na sua mente. Marco Aurélio dizia: a felicidade depende de você, não do que está fora. O sábio estoico é protetor dos seus pensamentos. Ele observa, filtra, cultiva, não por arrogância, mas por responsabilidade. Porque ele entende que tudo o que acontece lá fora começa com o que ele aceita aqui dentro. Trate sua mente como um lugar sagrado. Não deixe que o medo faça morada. Não deixe que a comparação apague seu valor. Não permita que o passado tenha mais força que o seu presente. Sempre que um pensamento te enfraquecer, responda com um que te fortaleça. Use afirmações como âncoras, não para se iludir, mas para se lembrar, no meio do caos, de quem você realmente é. Diga a si mesmo: estou aprendendo a lidar com isso em paz. Eu não preciso acreditar em tudo o que penso. Eu mereço viver com propósito e clareza. Essas frases, quando ditas com intenção, não são fantasias, são ferramentas, são escudos mentais, são lembretes de que você tem o poder de conduzir sua mente assim como conduz seu corpo, com disciplina, com cuidado, com respeito. E quando você começa a cuidar da sua mente como o lugar mais precioso que possui, tudo muda. Não porque o mundo se torna mais fácil, mas porque você se torna mais forte, mais lúcido, mais inteiro. E é dessa clareza que nascem as melhores decisões. Decisões tomadas com calma, não com pânico. Com propósito, não com impulso. E isso muda absolutamente tudo. Número 15. A verdadeira independência está em responder com consciência, não em reagir. A verdadeira independência não é fazer o que quiser, quando quiser. Isso é impulso, não liberdade. Liberdade real é escolher o que é certo, mesmo quando isso é o mais difícil. A maioria das pessoas acha que liberdade é gritar quando sente raiva, fugir quando sente medo, se fechar quando sente dor. Mas isso é escravidão emocional. É repetir velhos padrões. É deixar que a mesma história de sempre decida de novo por você. Ser livre de verdade é conseguir pausar. É parar no meio da raiva, do medo, da insegurança e dizer: espera. É olhar para a situação com clareza e responder a partir da consciência, não do impulso. E isso não significa reprimir sentimentos. Significa sentir e ainda assim escolher. Porque se toda vez que algo te atinge você grita, foge ou se fecha, então você não está escolhendo nada, está apenas reagindo. E viver reagindo é viver no piloto automático. A zona de conforto está em repetir, reagir como sempre reagiu. Mas a zona de transformação está em parar, respirar e responder diferente. Pergunte-se antes de agir: isso que estou prestes a fazer vem da minha verdade ou da minha ferida? Essa decisão mostra minha força ou meu medo? Estou agindo como quem sou hoje ou como alguém que ainda vive no passado? Responder com consciência exige coragem. Porque não é fácil segurar uma palavra que quer sair com raiva. Não é fácil dar um passo consciente quando tudo dentro de você pede por fuga ou ataque. Mas é nesse autocontrole que nasce sua verdadeira força. Porque aquilo que no início parece difícil, depois se transforma em paz.
E toda escolha feita com consciência deixa uma marca de lucidez e não de arrependimento. Quem vive reagindo, vive preso. Preso nos mesmos conflitos, nos mesmos arrependimentos, nas mesmas autossabotagens. Mas quem aprende a responder com consciência, começa a sair desses ciclos. Aos poucos, com esforço, com treino. E isso é evolução. Não porque o mundo muda, mas porque você muda diante do mundo. O estoicismo ensina com firmeza: não são os fatos que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos sobre eles. Epicteto dizia que devemos agir com razão, não com emoção descontrolada. O sábio estoico não nega o que sente, ele observa, e com essa observação decide. Decide com base em seus valores, não em seus impulsos. E é isso que o torna imperturbável. Experimente isso: quando algo te provocar, pare, inspire, observe o que você está sentindo. Veja que parte de você se sente ameaçada. Veja se é a criança ferida que quer se defender ou a versão madura que quer construir. E então escolha. Escolha a resposta que te aproxima da sua melhor versão, mesmo que custe. Escolha o que te fortalece, mesmo que doa. Cada vez que você responde com consciência, você se torna mais forte. Está treinando sua mente para ser sua aliada, não sua sabotadora. Está mostrando para o seu sistema nervoso que você está no comando, que quem dita as regras agora é a sua clareza, não mais o medo, a raiva ou o passado. E isso é liberdade. Você não precisa gritar para mostrar força. Às vezes a maior força está no silêncio, na pausa, na decisão de não repetir, no gesto que você segura, na palavra que escolhe não dizer, porque esse domínio sobre si mesmo muda tudo, mesmo que ninguém veja. Você pode quebrar o padrão, você pode mudar a história, pode parar de viver como reação e começar a viver com intenção. Mas isso exige prática. Um dia de cada vez, um desafio por vez, até que o hábito de escolher se torne mais forte que o impulso de repetir. E quando isso acontecer, você conhecerá uma liberdade que não depende de ninguém, porque finalmente você será dono de si. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Isso mostra que você está pronto para deixar as desculpas. Que algo dentro de você já não aguenta mais os mesmos resultados, que chegou a hora de se transformar. Agora reafirme esse compromisso. Vá até os comentários e escreva com firmeza: decido ser mentalmente imparável, sou estoico. Isso não é só uma frase, é seu pacto, é sua bandeira. Se você escrever, vai sentir. Se sentir, vai fazer. Se fizer, vai repetir até se tornar sua nova identidade. Comenta. Mostra que você não está aqui só para escutar, mas para agir. Porque a sua nova vida começa no exato momento em que você decide que nunca mais vai se render.